Fala pessoal, tudo bem? Desde já, vamos deixando o seu like, comentando. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, hoje eu vou falar sobre a série Rua do Medo. Não se preocupa não que não vai ter spoiler, não vai ter nada, eu não vou falar nada mais sobre mais sobre a série. E eu vou falar hoje sem gravar, sem edição, sem nada, a coisa mais descontraída. Eu vou falar sobre o autor, né, dessa série, que são, na verdade são livros, é o R.L. Steiner, ou Steiner, é um nome complicado, mas ele é também criador do Goosebumps, que é aquele Monstros e Arrepios, com o Jack Black. E eu queria falar sobre a trilogia em si. Eu recomendo assistir. São filmes excelentes, muito bem feitos. Eu gostei, pelo menos eu gostei da trama, mas especialmente o último. Como eu tinha falado, eu não vou dar spoiler, mas os meus primeiros vídeos eu falei sobre o Martelo das Feiticeiras, aquele livro criado que foi depois adotado pela Inquisição, que foi adotado por vários outros grupos religiosos, e sobre histeria coletiva também. E o último filme realmente fala bastante sobre isso, tirando a parte sobrenatural, né? A gente vê que os princípios ali do martelo, do martelo das feiticeiras, nesse último filme e no sistema geral, foi muito usado. Pelo menos na minha opinião. O contexto, por que eu falo isso? Para início de conversa, um lugar muito isolado, poucas famílias, uma cultura de repressão religiosa bem pesada, um grupo de pessoas que já não tem um pensamento muito bom sobre certas coisas, e um grupo de jovens também, e aquela dúvida, né, sobre o que pode ou não pode, o que deve ou não deve ser feito. Com relação a esse livro do Martelo das Bruxas, ele acusava quase tudo que não fosse diferente. Uma marca do corpo diferente, uma atitude, uma visão do mundo diferente. E eu acho que quando você mistura esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, com atos tão complicados, né, relacionados ao livro do Martelo, a gente tem a histeria coletiva. Tudo é jogada a ideia. É jogada a ideia num grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é condicionado a pensar daquela forma, a agir daquela forma. E ainda mais quando a ideia é uma ideia controversa e complicada. E no último episódio, fala bastante sobre isso. A ideia é lançada, aí vem a histeria coletiva, o pensamento junto com o medo, e depois vem a consumação, a acusação. E era bem assim que os inquisidores agiam. Era bem assim que a Inquisição agia. E até hoje a maioria, mesmo depois que o martelo das bruxas caiu em conceito, ainda age. Eu não estou falando com o que vai acontecer na série, nessa trilogia, mas com relação a tudo. Tudo que é diferente, tudo que foge de um padrão X ou de um padrão Y, gera transtorno e complicação. Não sou a favor de certas coisas do filme, da série, mas o que é falado sobre histeria coletiva e sobre o uso inadequado de certas palavras, de certas atitudes, trazem o caos, trazem a morte, traz a tortura. E outra coisa, hoje com a tecnologia a gente vê que tudo é explicado, a maioria das coisas são explicadas, né? E na época não era. Então, se a pessoa tivesse uma marca no corpo diferente, ou andasse de forma diferente, ou se colocasse, soubesse um pouco mais sobre ervas, sobre medicina natural, ou se vivesse isolado, tudo seria motivo para isso. Eu sou a favor da liberdade, sim, das coisas, sim, mas
é tudo no seu contexto, tudo na sua hora e no seu lugar. E na época não acreditava-se nisso, era um padrão totalmente diferente, eram pensamentos diferentes, e infelizmente a maioria que sofriam eram as mulheres, por certas condições ou por não se encaixar naquilo ali que o padrão impunha, né? Mas essa série vem falar bastante sobre isso, tirando a questão que vocês vão ver ali, que eu sou contra, a temática é exatamente o que o Martelo pregava. O que era diferente, o que era normal, o que saía fora do projeto ou do padrão que aquele grupo fazia, o que aquele grupo seguia, era dado como feitiçaria, era dado como bruxaria, era dado como conduta normal. Eu não estou falando aqui de nada de condutas, a conduta do filme, das personagens, mas eu estou falando simplesmente que a série é ótima, eu gostei, é um enredo bem feito, a ação, os slashers, né, que são os assassinos, para quem gosta dessa temática de filme, eu gostei bastante. São 3 filmes muito bons. O escritor é um excelente escritor, eu espero conseguir achar os livros, né, contém mais detalhes, e eu recomendo. E no final, uma grande surpresa, né? As simbologias, quem estuda escatologia, simbologia ocultista, simbologia satanista, cristã, que seja, vai saber identificar. É uma excelente, principalmente o último, eu adorei, gostei bastante. E é só um recado para a gente ver e analisar, nós que somos estudiosos, as pessoas que estudam sobre a escatologia, sobre religião, culturas e sobre certos assuntos, que abram suas mentes e aprendam a respeitar, independente do que seja. Hoje o esclarecimento está muito maior e a gente tem que aprender. Largar, e até hoje existem inquisidores, mas inquisidores como, Gleice? Não é aquele tipo de inquisidor que tortura, que mata, mas é o inquisidor nos pensamentos, no julgamento. Eu tô falando por mim próprio, porque muitas vezes eu sou pego me julgando as pessoas, julgando as atitudes, e essas pessoas não têm nada a ver com a minha vida, então eu não posso fazer nada por elas, e se eu pudesse, só se elas chegassem e me perguntassem alguma coisa. E era o que faltava na época dessa época antiga, na época que o martelo foi criado, foi o bom senso, o consenso. E nessa trilogia aí, eu gostei bastante. E uma outra coisa, para quem estuda esse tipo de assunto, sabe que os verdadeiros mestres de bruxaria, os verdadeiros mestres de ocultismo, de qualquer outro tipo de arte secreta, de ordens secretas, é essa a palavra, ordens, não vão se misturar, não vão deixar ser expostos. E o que exatamente também a série mostra, tá certo? Vamos abrir nossos olhos, porque às vezes a gente está julgando um determinado grupo, uma determinada pessoa, uma determinada atitude daquele grupo, mas na verdade os verdadeiros estão por trás ali, escondidos, através de um post, através de um comentário, através de tudo, que pode ser prejudicado, ou te prejudicar, ou me prejudicar. Assista a série, assisto esses 3 filmes, eu gostei bastante. Eu sou bem crítico com relação a esse tipo de filme, porque eu sou muito fã de cinema, muito fã de séries, e é muito difícil eu gostar assim de uma trilogia tão... Pra mim foi bem feita, eu gostei, tá certo? E um forte abraço, me segue aí nas redes sociais. Hoje um vídeo diferente para descontrair do peso, da massa, dessa tristeza que tá os últimos dias no mundo inteiro. Vamos, um assunto diferente pra gente tá descontraindo, tá certo? Comenta, faz o comentário aí no vídeo, compartilha, passa para as outras pessoas e eu indico. É uma série muito boa, para quem gosta de terror, quem gosta de slashers, de bruxas, de demônios. Esse tema de terror é muito bom, tá certo? Até mais, tchau!